Nós estamos falando sobre uma igreja segundo o coração de Deus. Eu acho que é o anseio nosso, o anseio da nossa igreja local, mas também o anseio de todos os cristãos verdadeiros, de todas as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, é adorar ao Senhor profundamente, com intensidade, ser a igreja que está no coração de Deus, no coração do Pai. E descobrir os segredos de Deus é o maior exercício que a gente pode fazer. Eu falava da fluência de uma igreja que flui e que não apenas funciona. Isso também se refere à nossa vida. Deus está nos levantando para fluir e não apenas para funcionar. E qual a diferença? Nós até repetimos uma frase aqui com vocês na semana passada. Nós falamos que nem tudo o que funciona flui, mas tudo o que flui funciona. Você pode repeti-la novamente, amados? Nem tudo o que funciona flui, mas tudo o que flui funciona. Qual é a diferença, então, pastor, de funcionar e fluir? Muitas vezes as coisas estão até funcionando. Você paga as suas contas, né? Você vive envolvido com seus trabalhos, você tem até alguns projetos, mas no fundo parece que há um vazio na sua existência que precisa ser preenchido por alguma coisa a mais. Eu não sei, que a cada dia que eu me disponho, me disponibilizo ao Senhor e à palavra dEle, eu percebo que alguma coisa Deus quer fazer a mais na minha vida. Então eu abro o meu coração para descobrir os segredos de Deus para mim. Amém? Então há um movimento do Espírito Santo, amados, em busca de revelar os segredos do Pai para o nosso coração, para a nossa vida, para a gente viver segundo o coração de Deus. Mas isso também não significa que viver segundo o coração de Deus e ser a igreja segundo o coração de Deus signifique viver sem pecado algum. Não é isso, absolutamente. Nós temos nossos pecados, mas significa ter uma vida quebrantada, uma vida diante de Deus, que deseja dele alguma coisa mais profunda. E é esse o desejo do nosso coração essa noite. Então eu espero que a gente flua no Espírito do Senhor. Nós vamos tratar hoje da igreja de Atos dos Apóstolos. Para nós, se existe um modelo de igreja, gente, é a igreja de Atos. Hoje a gente tem muitas igrejas que são igrejas abençoadíssimas, igrejas que estão crescendo, pessoas estão sendo restauradas, vidas estão sendo salvas, há um nível de cura tremendo que Deus está manifestando na igreja nos dias de hoje. No entanto, se eu buscar um modelo para viver, eu preciso buscar um modelo apostólico. O que significa isso? Significa buscar a igreja que está referendada nas Escrituras em Atos dos Apóstolos. Eu estou apenas introduzindo essa palavra. O livro de Atos, ele é um livro que o próprio nome vai dar a designação do que ele é, de fato. O livro de Atos fala de atitudes mesmo, né? Fala da continuidade dos atos dos apóstolos. Quem são os apóstolos dessa geração? Quem são? Você, diga para esse irmão que está ao teu lado, é você, meu irmão. Você é a continuidade dos atos apostólicos. Nós somos a continuidade da igreja de Jesus. Nós somos esse modelo que foi implantado em Atos dos Apóstolos e que nós precisamos olhar para ele e tentar nos espelhar no que foi a igreja, nos seus lamentos, nas suas dificuldades, nos seus encontros, nos seus desencontros, no derramamento do Espírito na igreja. Então nós vamos falar das características que nós, enquanto igreja, precisamos ter, que estava na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos, e que nós vamos pensar se de fato nós temos hoje na nossa igreja, na nossa vida. E quando eu falo igreja, eu não falo apenas do templo local, mas eu estou falando do templo que eu e você somos, o templo do Espírito Santo, e que depois então dessa ação vir no meu templo,
que sou eu e você, então isso vai desenvolver-se na igreja local enquanto estrutura, enquanto instituição. Mas isso primeiro precisa acontecer em nós. Amém, queridos? Há um texto em Atos capítulo 1, versículo 8, e eu gostaria de que você pudesse olhar comigo. Características da igreja apostólica. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto, gente. Mas recebereis virtude, algumas traduções dizem poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Pois bem, a primeira característica que eu encontro na igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que está firme, esperando uma promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para que é que o Espírito Santo vem sobre nós, amados? Para que é que o Espírito Santo derrama uma unção sobre nós? Eu uso uma ilustração muito interessante, que nós estamos com uma camisa, vestidos. Quando nós colocamos um blazer ou um paletó, nós estamos revestidos. Ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre a minha e a sua vida, para a gente receber um revestimento do Espírito. Agora, para quê? Para ser testemunha. Testemunha em vários locais e em vários níveis. O Espírito Santo vem sobre a igreja para você liberar uma unção sobre a vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Há sobre você uma unção, há sobre você um comissionamento de Jesus. E é sobre você mesmo. Mas, pastor, eu não me acho capaz de fazer a obra de Deus, eu não me encontro em condições de ser uma testemunha viva de Jesus. Eu tenho muitas coisas ainda que precisam acertar em mim. A primeira coisa que eu preciso entender, e que falamos na semana passada, primeiro é que o reino não é meu, o reino é dele. Quem faz e quem nos usa é ele. Nós somos apenas canais para Deus usar. Ele não usa você porque você é muito bom. Ele não usa você pelos seus belos, lindos olhos azuis. Não é por isso. Ele usa você, amados, porque por amor Ele escolheu, por amor Ele morreu por você, por amor Ele lhe chamou e liberou sobre a sua vida uma unção. Então a primeira coisa, essa igreja espera confiantemente esse revestimento de poder. Você já se deu conta em que algumas situações da sua vida você não conseguiu, amados, fazer como deveria fazer? Alguns problemas da sua vida você ficou sem solução, você não tinha explicação para dar, você não tinha portas para entrar, você não sabia de fato o que fazer. Existem momentos da vida da gente que a gente não tem explicações para dar para alguns dramas que a vida vai apresentando para nós. E então é necessário que a igreja receba uma unção para que ela sobreviva. Sabe por que a igreja sobrevive a perseguições? Historicamente, a igreja vem sobrevivendo a tantas e tantas perseguições. Não é porque as pessoas eram melhores que nós, não, gente. É porque havia uma unção de Deus liberada. Havia um povo, como eu e você estamos aqui, desejosos de receber essa unção capacitadora, essa unção que nos impulsiona, essa unção que faz aquilo que nós não podemos fazer. Você está me acompanhando, irmãos? Você é como eu, e em que alguns momentos da sua vida você se acha incapaz de fazer as coisas. Existem dias que a gente diz, olha, eu não estou pronto. Às vezes a gente tem uma ideia de que quando nós assumimos o altar para pregar uma palavra,
poxa, eu gostaria de ser como aqueles ministros de louvor, eu gostaria de ser como aquele pregador. Mas, na verdade, irmãos, nós temos as mesmas limitações, e se nós olharmos para aqueles homens que foram relevantes na história do cristianismo, a gente vai perceber também que houveram na vida deles muitos desencontros, aconteceram muitas situações, ou seja, eles não eram diferentes de mim e de você. A diferença estava numa unção que veio sobre a vida dele. A igreja, então, espera o cumprimento de uma promessa. Sabe por que nós vamos sobreviver, amados? Sabe por que nós vamos avançar? Sabe por que não conseguiram acabar com a nossa fé? Sabe por que as cruzadas não acabaram, as perseguições não acabaram? Sabe por que os escândalos não fecham as portas da igreja? Porque nós estamos aguardando uma promessa a cada dia. Foi derramado em Atos dos Apóstolos e está sendo derramado hoje sobre a igreja do Senhor. Amém? Sobre a sua vida há uma promessa capacitadora. Talvez alguém tenha entrado aqui essa noite e esteja dizendo no coração: eu estou me sentindo tão frágil, eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão incapaz de conseguir vencer essa dificuldade da minha vida. E eu quero te dizer, com as tuas forças, você talvez não consiga, mas há uma unção de Deus, há uma atmosfera espiritual sobre este lugar, que vai derramar sobre a sua vida uma unção que há de lhe capacitar para vencer as adversidades. Você pode dizer um glória a Deus por isso, irmãos? Amém. Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito por Lucas, o doutor, mas que também tem um outro livro que tem por título o seu próprio nome, né? E no livro de Lucas, ele fala sobre o caminho de Jesus. O livro de Atos fala do caminho da igreja. Os dois juntos falam do caminho da salvação. Então nós estamos olhando para Atos dos Apóstolos, nós estamos olhando o modelo de ser igreja, o modelo de uma igreja ungida. Você quer, amados, participar de uma igreja ungida? Você quer participar de uma igreja cheia do Espírito Santo? Então nós vamos olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos acompanhar. Uma igreja quebrantada à espera da promessa. Irmãos, uma das coisas que fizeram dos discípulos homens capazes de receber o Espírito de Deus é porque eles estavam no momento de fragilidade. Do Calvário ao Pentecostes, acontece uma coisa muito interessante. O Calvário vai descrevendo a morte de Jesus, e o Pentecostes, o derramamento do Espírito sobre a igreja. Mas, no intervalo entre o Calvário e o Pentecostes, nós estamos olhando para os discípulos acuados. Nós estamos olhando para os discípulos cheios de medo no coração. Nós estamos olhando para os discípulos que não sabem o que fazer. Por quê? Porque o mestre já não estava com eles. Eles agora, amados, estavam ali acuados, mas em algum momento eles se juntaram de forma quebrantada, e o capítulo 2, no versículo de 1 a 4, vai dizendo que eles estavam reunidos em um mesmo lugar, orando, buscando a Deus, quebrantados diante do Senhor. Sabe o que esta palavra quebrantamento quer dizer, amados? É uma humildade de coração. Humildade significa o quê? Humildade significa depender. Humildade significa o quê, gente? Depender. Então, quando alguém está na dependência do Espírito, eles não sabiam o que fazer, que direção tomar. A igreja agora estava sem rumo. Sabe, Jesus morreu, e agora os poderosos estavam dizendo: o mestre de vocês se foram. E quem é que foi o culpado? Os romanos? O sinédrio? Os judeus? Quem é que foi o culpado? Mas se a gente pensar no propósito eterno de Deus, Deus estabeleceu o momento de Jesus morrer e o momento da igreja ser revestida com o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser a igreja segundo o coração de Deus. A igreja nunca será
a igreja segundo o coração de Deus apenas com programas bem organizados. A igreja não será a igreja segundo o coração de Deus com as nossas forças, com as capacidades que temos, seja ela intelectual, artísticas ou coisa do tipo. Não, a igreja só será a igreja segundo o coração de Deus depois que o Espírito do Senhor for derramado. A igreja precisa viver um nível de quebrantamento, um nível de dependência. Deus, eu preciso do Senhor, Pai. Deus, eu quero o Senhor. Deus, a minha vida almeja pelo Senhor. E aí o salmista vai expressar por algumas vezes, assim como a corça suspira pelas águas, meu coração almeja pelo Senhor. Será que esse é o teu desejo esta noite, amados? Será que o teu coração almeja pelo Senhor? Eu creio que se você veio aqui, há um profundo desejo do teu coração de receber uma unção do Espírito de Deus. O nosso coração precisa estar quebrantado, o nosso coração precisa estar desejoso. Deus, o Senhor vai fazer algo que eu não posso fazer. Eu abro o meu coração para ser a tua igreja, eu abro o meu coração para ser conduzido pelo Senhor. Quantos estão, amados, entendendo isso? Vamos caminhar um pouquinho, amados. Uma igreja cheia da unção do Espírito Santo. Depois dessa igreja esperar a promessa, esperar de forma quebrantada, essa igreja será cheia do Espírito Santo. Capítulo 2 fala do derramamento do Espírito sobre a igreja. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio um vento impetuoso, encheu toda a casa. E os que ali estavam foram cheios do Espírito e falavam em outras línguas. E aí a gente pode entender outras línguas como línguas estrangeiras, mas também uma língua espiritual. Também há um movimento do Espírito de uma forma tremenda ali. Paulo vai depois falar, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, ele vai começar a tratar sobre os dons espirituais. Ele vai começar a explicar o que é que aconteceu lá em Pentecostes. Por que é que as pessoas falavam em novas línguas? Você fala em novas línguas para se mostrar mais espiritual que o outro? Não. Paulo vai dizer que quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus fala em mistérios. Para quê? Para que haja edificação dele. Por quê? Porque há um nível espiritual tão grande, tão profundo, que traz para nós uma espiritualidade acima daquilo que compreendemos. Amados, as coisas de Deus, às vezes, elas fogem à nossa compreensão. As coisas espirituais, às vezes, elas vão fugir ao teu controle. Você está preparado para perder o controle? Você está preparado para tirar as suas mãos do volante da tua vida e deixar o Espírito de Deus guiar? É isso que Deus estava fazendo com a igreja quando o Espírito de Deus foi derramado. Olha, vocês estavam acuados e temerosos, agora eu vou dirigir a vida de vocês. Amados, depois do derramamento do Espírito, aquele, amados, que negou, foi aquele também que liderou a igreja. Você imagina, amados, o Espírito de Deus fez algo inacreditável aos olhos do homem. Por quê? Porque eles mergulharam numa atmosfera espiritual, num nível de espiritualidade que nós não temos controle dele. Então, depois disso, a igreja começou a viver segundo o coração de Deus. O ponto, amados, a seguir, vai falando uma igreja cheia de ousadia. O que isso está nos dizendo? Uma igreja acuada e cheia de temores, depois do derramamento do Espírito, ela passa a ser a igreja mais audaciosa de todas elas. Passa a ser, amados, o maior movimento daquela época religioso. Por quê? Porque o cristianismo, naquele período, era considerado uma seita, né? Uma seita surgindo
e então havia muita perseguição quanto à igreja. Mas, amados, depois que o Espírito do Senhor veio sobre a igreja, houve uma ousadia sobre a vida dos filhos e filhas de Deus. Quando o Espírito do Senhor for derramado sobre a nossa vida, como quando uma unção nova vier sobre a minha vida e a sua vida, e eu creio que todos os dias que estamos nesse lugar profético, há uma unção nova sendo liberada, há uma capacidade nova sendo dada por Deus, há uma visão nova que Deus está dando a você, há uma conquista espiritual nova que Deus está dando. Eu creio nisso. Você crê assim também, irmãos? Glória a Deus. E o que é que fez a igreja cheia da unção do Espírito? Ela, amados, se fechou? Não, pelo contrário. Ela poderia, amados, ter criado um grupinho, né? E ter ficado ali em Jerusalém mesmo. Mas depois que a unção foi derramada, Pedro então prega o seu primeiro discurso, o seu primeiro sermão, e aproximadamente 3.000 almas se converteram. Ei, amados, quando a unção vier sobre a sua vida, Deus vai começar a surpreender a tua vida. Deus vai começar a usar você de uma forma tão tremenda. Mas para isso eu preciso servir no altar? Não, aonde você estiver, Deus vai usar você. O dia que a gente entender isso, que a unção de Deus não veio apenas por um grupo seleto, mas veio, amados, para toda a igreja. A unção de Deus não é, amados, privilégio de um ou outro. A unção de Deus é, amados, delegada, ela é derramada sobre toda a igreja. A igreja só sobrevive debaixo da unção do Espírito de Deus, debaixo da unção de Deus. Então eles foram ousados, eles enfrentaram a fúria do sinédrio, eles enfrentaram as prisões, eles enfrentaram, amados, todos os levantes daquela época contra eles. Alguém que não tinha coragem, agora se vê o homem e a mulher mais corajosa. Você pode se achar muito limitado, você pode se achar incapaz em alguma área, mas, amados, depois de uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, você vai começar a ser usado de uma maneira que você nunca esperou na sua vida. Deus vai levantar você com uma autoridade do Espírito de Deus. As pessoas vão buscar em você aconselhamento. Saber, mas eu estou precisando de conselho. Eu estou precisando de quem me dê conselho. Não, amados, nós aqui temos essa ideia. Paulo também vai dizer: quando eu acho que estou fraco, aí então sou forte. Por quê? Porque não é a minha capacidade, não é a sabedoria humana, não é por palavras persuasivas, mas é pela unção do Espírito de Deus. Não é por você que Ele faz, é pelo seu quebrantamento e dependência. Então, amados, eu estou entendendo que se você tomar posse dessa palavra na sua vida, você vai começar a ser usado de uma maneira que você nunca foi antes. Deus vai começar a liberar palavras nos seus lábios. Sabe, irmãos, as pessoas vão bater lá na tua casa, lá no seu local de trabalho, lá no departamento que você trabalha. As pessoas vão buscar aconselhamento em você. Por quê? Porque você não tem as lutas da sua vida? Não, porque há uma unção que foi liberada sobre a sua vida. Há uma unção sobre você, irmãos. Eu dizia na semana passada que o nosso problema não está relacionado a Satanás. Ele foi vencido na cruz do Calvário. O nosso problema está relacionado em crermos que tudo aquilo que ele disse é uma verdade, e tomar posse disso e viver aquilo que Deus está dizendo para nós. É isso, irmãos. Já está dito, já foi revelado. Eu estou querendo tanto uma revelação nova de Deus. Amados, as revelações de Deus foram expostas na palavra dele. E uma das tremendas revelações de Deus está aqui na carta, amados, no livro de Atos dos Apóstolos, na caminhada da igreja. A igreja conseguiu vencer as suas adversidades porque a unção de Deus estava sobre ela. O dia em que eu e você, nós enquanto igreja, assumirmos
há uma unção sobre a minha vida, há, sabe, amados, uma autoridade, há uma ousadia sobre a minha vida, amados, situações vão mudar, vidas serão restauradas. Você crê nisso, irmãos? Você crê que Deus pode usar você para restaurar vidas? Você crê que Deus pode usar você como um canal do fluir da presença dEle? Eu creio nisso, amados. Nós seremos uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja relevante para o seu tempo, não mais uma igreja. Eu falava a respeito dos nomes mais variados. Hoje tem igreja, amados, da unção daquele que ruge como leão. Hoje eu vi esse nome. Você já viu esse? O ministério, a unção daquele que ruge como leão. Essa foi nova, né? A gente já viu tantos outros nomes. Eu não quero fazer juízo de valor, se essas são igrejas de Deus ou não. Eu estou dizendo, amados, que se essa igreja tiver essa unção que diz ter, vidas serão restauradas para a glória do nome do Senhor. Se houver sobre a igreja a unção que os fez capaz de vencer a fúria dos inimigos e não parar, quantos de nós paramos? E paramos quase sempre, amados, quando estamos à porta da terra prometida. Sabe por que muitas pessoas não vivem vitórias de Deus, conquistas de Deus? Na maioria das vezes é porque desistem logo quando estão às portas das coisas acontecerem. Parece que quando a bênção está próxima para chegar, se concretizar na nossa vida, as coisas vão se afunilando. Você já percebeu isso, amados? E aí então, se você persevera, você então entra na terra e conquista. Mas se você tem, amados, um relatório ruim daquilo que você está vendo, você tem, amados, uma fraqueza naquele momento, então você tem que voltar tudo novamente. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas, amados, são contínuas. Ninguém que, amados, vai subindo um degrau, 2, 10, 15 degraus, ele depois de ter desistido, ele volta ao 15º degrau. Não, ele volta ao primeiro degrau. Então, a desistência é, amados, a causa de nós, muitas vezes, não conquistarmos. Você pensou em desistir, amados? Você pensou em recuar? Você pensou em dar um tempo? Não, vou tirar férias, eu vou recuar um pouco, eu vou ficar um pouquinho no meu cantinho, eu vou deixar que outras pessoas assumam o meu lugar. Talvez o Espírito de Deus esteja falando a algumas pessoas aqui. Talvez, amados, você tenha pensado em deixar outras pessoas chegarem, mas eu quero dizer a você, amados, que a unção que foi liberada pelo Espírito Santo é a unção que vai te impulsionar a continuar. Ela vai te, amados, te levar à frente. Por quê? Porque há uma ousadia do Espírito sobre a tua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso, amados? Glória a Deus. Essa igreja consegue durar as perseguições. Essa igreja, amados, consegue viver os prodígios do Senhor naquele tempo. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque nesse momento de perseguição, Deus levanta um dos maiores perseguidores, um dos maiores judaizantes da época, alguém que era convicto de sua religião e que matava por ela. Ele respirava, diz o texto no capítulo 9, ainda respirando o sangue, amados, dos cristãos. Ou seja, eu estou falando de Saulo, aquele que depois tem sua vida extremamente transformada, um tremendo perseguidor do Evangelho, aquele que prendia, aquele que levava a julgamento, aquele que açoitava, aquele que matava. Deus o levantou a uma pessoa que ninguém dava nada por ele, uma pessoa que, amados, era uma pessoa rejeitada. Deus o levanta poderosamente. Deus faz algo na vida dele que surpreende a muitas pessoas. Ninguém imaginava que Saulo seria levantado como um homem, e depois a gente vai descobrindo que ele foi o maior pregador da graça de Deus, o escritor da maioria das cartas do Novo Testamento, um homem cheio da unção do Espírito de Deus. Você sabe, irmãos, Deus não pega as pessoas perfeitas, não. Deus pega você como você é.
Sabe, Deus pode fazer de você um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo e fazer de você uma referência para as nações, uma referência para a sua família, uma referência aonde você estiver. Então Paulo estava indo a Damasco, sua cidade natal. Para que ele estava indo, amados, de Jerusalém a Damasco? Diz os historiadores que de Jerusalém a Damasco, 160 quilômetros aproximadamente. Por que é que alguém sai da sua região e vai para uma outra região? Porque também um historiador judeu diz que haviam morando naquela cidade muitos judeus, alguns fugitivos da perseguição estavam lá em Damasco. Então, para Saulo ir a Damasco significava o quê? Que muitos daqueles judeus haviam se convertido ao cristianismo. E o fato deles terem se convertido ao cristianismo também daria a ele a possibilidade de prender e matar muitos. Mas, amados, o coração dele intentava isso, mas o Espírito de Deus tinha um outro plano para a vida dele. Muitas vezes nós temos os nossos planos, mas Deus tem outros. Amém, amados? Deus pode mudar a rota da sua vida. Deus pode converter a sua vida, amados, e nós precisamos estar preparados. E diz que Paulo, amados, ele vai no caminho de Damasco, ainda Saulo, no caminho de Damasco, a caminho de Damasco. Então um grande fanal de luz, amados, se apresenta para ele. Ele cai ao chão. Ele cai e fica cego por alguns dias. Então, eu tiro daí um exemplo muito interessante, porque quando nós começamos a receber uma unção do Espírito na nossa vida, a primeira coisa que acontece, a gente cai das nossas convicções. A gente cai de tudo aquilo que a gente pensa. A gente fica cego para muitas coisas. Para quê? Para, amados, Deus nos levantar na perspectiva dEle, com os projetos dEle. Às vezes nós temos tantos planos na vida. Às vezes você é daqueles que começa o ano elencando as coisas mais importantes da tua vida. Eu não acho que o planejamento seja ruim. Eu acho que você pode fazer o planejamento, mas o planejamento deve ter, amados, um parêntese lá, dizendo o seguinte: Deus, Tu podes mudar a rota da minha vida, Tu podes mudar a rota do meu projeto. Você está entendendo, irmãos? Então Paulo, a partir dali, tem toda uma história no entorno desse evento aqui. Ele vai, recebe uma unção, ele vai e um homem revelado por Deus, Ananias, coloca a mão sobre a cabeça dele, ele recebe o Espírito, ele fica por 3 anos na Arábia, amados, sabe, recebendo instruções. A Bíblia não narra o que aconteceu na vida de Paulo nesse período, mas nós estamos entendendo que ele foi sendo curado, ele foi sendo lapidado, e depois ele começa a pregar o Evangelho, e depois ele começa a anunciar o Evangelho debaixo de muita unção de Deus. Você está entendendo, amados? Eu quis abrir um parênteses, porque falar de Atos dos Apóstolos, sem falar da vida de Paulo, é passar por cima, amados, talvez, de um dos eventos mais significativos da igreja de Atos dos Apóstolos. Amém, queridos? Uma igreja modelo para os dias de hoje. Por que a característica de Atos dos Apóstolos é um modelo para hoje? No capítulo 2, do versículo 42 ao 47, vai falando que essa igreja se reunia diariamente no templo, de casa em casa. Eles tinham comunhão uns com os outros. Eles, amados, se importavam com os outros. Eles viviam a fé não isolada, mas eles viviam a fé, amados, compartilhada. Nós falávamos na semana passada que não dá para viver a fé cristã isoladamente. Nós estamos na igreja e glória a Deus por isso. Mas havia também um outro nível da igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que vivia de casa em casa. Na nossa igreja, nós temos os PGs, os pequenos grupos. E os pequenos grupos amados, uma abordagem de voltarmos para a igreja apostólica e olharmos esse modelo. Qual era o modelo? O modelo de uma igreja que vinha ao templo,
mas que também ia de casa em casa. Mas pastor, você está falando de um outro tempo, hoje as pessoas estudam, hoje as pessoas trabalham. Amados, eu estou crendo que aquilo que é prioridade para a nossa vida, nós vamos dar um jeitinho. Não é assim, gente? Quando você ama fazer alguma coisa, você não dá o jeitinho de fazer? Os PGs, amados, se reúnem uma vez por semana, sabe? E a duração 1 hora, né? Aproximadamente, né, pastor? Para quê, amados? Porque nós estamos inventando esse negócio, é um invencionismo da igreja? Absolutamente. É olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos e cumprir esse modelo, sabe? Copiar esse modelo como discípulos. A igreja se reúne no templo, mas a igreja também compartilha da fé de casa em casa. Por quê? Porque a igreja precisa viver uma unidade. E no culto, no templo, nossas relações, muitas vezes, são relações muito rápidas, né? Muito formais. Não é assim, gente? Até porque não dá. Não há interação. Ninguém levanta aí, pastor, eu queria fazer uma pergunta, né? Não dá. Não há essa interação, porque há uma outra forma de se pregar o evangelho no templo, que é bíblico, que deve ser, amados, sempre mantido. Mas há um outro modelo, um outro viés da igreja de Atos dos Apóstolos que nós precisamos cumprir. Que é o que, amados? Que é ser uma igreja que está de casa em casa. Porque nos pequenos grupos, nós estamos ouvindo as pessoas, nós estamos compartilhando das lutas das pessoas. Eu olho para vocês aqui e me parece que estão todos muito bem. A conta bancária de todo mundo está muito alta. Hein, amados? Você está programando uma baita de uma viagem aí. Meu Deus. Essa é a perspectiva que eu tenho quando eu olho assim. Mas essa é a realidade? Essa é a realidade de todos? Não, né, gente? Mas sabe por quê? Porque muitas vezes eu olho para você e não consigo ver o que está aí no teu coração, a tua luta que você está vivendo. E às vezes você está doido para compartilhar. Amados, como pastor, já há algum tempo, a gente às vezes aconselha pessoas e senta, e depois de 30 minutos conversando, e aí algumas delas dizem, pastor, eu fui tão abençoado, mas eu não disse nada a você, irmão. O fato de sentar para ouvir as pessoas, o fato de, amados, deixar as pessoas desabafar, falar da vida, falar das suas angústias, já é um instrumento de Deus. Talvez algumas pessoas digam, eu não vou ser usado. Irmão, é só você se disponibilizar. Eu já estou caminhando para terminar, irmãos. Então, quando eu olho para a igreja segundo o coração de Deus, eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos. Ela é o modelo. E o modelo de Atos dos Apóstolos me diz do modelo do templo e também do modelo de casa em casa. Do modelo que compartilha a fé, do modelo que se relaciona. Será que nós podemos, uma vez por semana, nos disciplinarmos para participarmos de um grupo de PG, irmãos? Será que isso é um desafio tão grande? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos amadurecer sobre isso. Será que, se participarmos de um grupo desse, nós vamos estar olhando para a igreja apostólica e nos aproximando mais dela, amados? Essa igreja que consegue olhar a aflição muito mais próxima. Essa igreja que consegue acolher as pessoas. Irmão, sabe de uma coisa? Nós, às vezes, colocamos uma carga muito grande no ministério pastoral. Olha, não há pastor na face da terra que possa atender às necessidades de todas as pessoas. Impossível isso acontecer. Mas é muito mais fácil quando nós nos reunimos em pequenos grupos e as pessoas podem compartilhar as suas lutas e serem usados por Deus. Sabe uma das reivindicações da igreja reformada? Sabe o que é? O sacerdócio universal de todos os crentes. Repita comigo, sacerdócio universal de todos os crentes. O que é que isso significa? Significa que eu e você podemos fazer aquilo que era uma incumbência no Antigo Testamento apenas para o sacerdote. Ele é que tinha autoridade de levar, amados, os pecados do povo. Mas nós hoje temos liberdade. Por quê? Porque o véu foi rasgado.
O véu que fazia separação entre você e o teu Deus foi rasgado. A unção que estava apenas para um grupo, amados, específico, agora essa unção foi derramada sobre toda a igreja. Você está entendendo, irmãos? Quando tiver lá alguém lá possesso lá. Você já teve, amados, alguma experiência com possessão? Alguém lá caindo possesso? Quem já teve? Algumas pessoas já tiveram. Algumas vezes, não tem que chamar, vou chamar o pastor André, né? Vou chamar a irmã fulano. Irmãos, a autoridade está sobre a sua vida. A autoridade está no nome de Jesus. Você está entendendo, irmãos? A autoridade não está num personagem. A autoridade não está na vida de um pastor. Sabe por quê? Porque essa carga extrema na vida do pastor tem, amados, feito com que um grupo de pastores se tornem sequelados. Há um grupo de pastores sequelados. Por quê? Porque não conseguem mais dar conta dessa demanda. Mas nós somos a igreja de Jesus. Há uma unção sobre nós, amados. Há alguma coisa que Deus quer fazer em nome de Jesus. E Deus vai levantar a sua vida para fazer. Amém, queridos? Deus quer levantar uma equipe, como levantou lá em Atos capítulo 13, uma equipe, amados, de muitos Barnabés, de muitos Simões lá, amados, de muitos Saulos, de muitos homens que foram doutores, mestres, profetas, cheios da unção, alimento da parte de Deus. Eles foram, amados, tremendamente usados por Deus numa geração, e você também vai ser tremendamente usado por Deus nessa geração. Você recebe isso? Gostaria que os nossos músicos viessem aqui, em nome de Jesus. Nós somos uma equipe que Deus está formando para essa geração. Deus quer usar você. Vamos ficar de pé, queridos? Deus quer usar você, meu irmão. Você crê que Deus pode usar você? Você crê que há alguma coisa dentro de você? Amados, a presença do Espírito de Deus dentro de você, que quer liberar sobre a tua vida uma unção tremenda, uma unção que vai fazer toda a diferença. A equipe que foi formada na Palestina, foi formada com os principais líderes, Pedro, João e Tiago. Depois que a unção veio, depois que o Espírito foi derramado, Jerusalém não foi a capital missionária mais, mas Antioquia foi a capital missionária. O que era Antioquia? Era esse lugar de comida boa. Era esse lugar, amados, de chefes de cozinha maravilhosos. Amados, Deus tem nos dado uma comida boa, um alimento bom, amados. Amém? Está nutrindo você. Não é para engordar você espiritualmente, não, amados. É para encher você com uma palavra que vai transformar a vida das pessoas. Amados, é para encher você, para você liberar uma palavra de autoridade sobre a vida das pessoas, sobre as situações. Amados, você vai marcar o lugar onde você estiver. Sabe, aonde você estiver, Deus vai mudar a atmosfera. Há um grupo de pessoas pessimistas, olhando para baixo, não sabendo o que fazer. Você vai se levantar com uma palavra de esperança. Deus vai usar você com uma palavra de autoridade. Esta noite há uma unção que vai renovar você. Há um toque do Espírito que vai tocar nos teus lábios. Há uma renovação do Espírito do Senhor que vai agir no teu interior, amados. Você vai chegar no teu trabalho diferente. Você vai chegar, amado, liberando uma palavra. Você vai chegar, amados, entendendo que o Espírito do Senhor foi derramado sobre a tua vida. Eu quero terminar orando, amados. E se você desejar a unção do Espírito, eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero que você se disponibilize e venha à frente, para Deus começar a usar você. Se você desejar vir à frente, venha. Aleluia. Eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Pessoas como eu e você, pessoas que tinham limitações como eu e você tem, mas pessoas que acreditavam na promessa do derramamento do Espírito Santo. A palavra no grego aí, amados, recebereis poder, é megadunamis, poder imensurável, uma bomba atômica. Se essa palavra pode ser comparada a alguma coisa, ela é comparada a uma bomba atômica. Quando Deus derramar a unção dele sobre a tua vida,
Você será uma bomba atômica. Você vai ser relevante, em nome de Jesus. Espírito do Senhor, aí estão os teus filhos, aí está a tua igreja, Senhor. Deus, teus filhos estão reunidos em um mesmo lugar. Teus filhos estão esperando uma promessa. Teus filhos estão esperando uma unção sobre a vida deles, que há de capacitá-los a continuar, ó Deus, a missão. Ó Deus, no nome de Jesus, que todo espírito de autopiedade, que todo espírito, Senhor, de incapacidade caia por terra agora, no nome de Jesus. E agora que se levante filhos e filhas, discípulos e discípulas do Senhor, ó Deus, que creem no poder do Teu Espírito, pessoas que, ó Deus, estão sendo tocadas e ungidas, revestidas pelo Teu poder, para serem testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Nós fomos chamados a testemunhar, Senhor, nós fomos chamados a mudar ambientes. Deus, derrama agora sobre a vida dos Teus filhos. Queridos, eu quero te dar 1 minuto para você buscar a Deus, você que está aqui no altar e também as pessoas que ficaram aí. Começa a buscar, Senhor, eu quero mesmo uma experiência nova com Teu Espírito, Senhor. Eu quero ser tocado pelo Teu Espírito, Senhor. Eu quero sentir os meus pecados verdadeiramente perdoados, Senhor. Eu quero sentir a certeza da minha salvação. Eu quero sentir, ó Deus, a certeza de que Tu podes me usar mesmo do jeito que sou, porque Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de amor, Tu não olha as minhas imperfeições, Senhor. Eu quero ser útil, Senhor, eu quero viver as Tuas promessas, eu quero ser, ó Deus, a igreja do Senhor. Ora, Deus.